Olá, que bom ter você novamente aqui comigo para darmos sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física e terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo agora com o item Lembrança da Existência Corporal. Questão número 304. O espírito se lembra de uma existência corporal? E o espírito responde, sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi e te asseguro que, por vezes, ri-se apiedado de si mesmo. E aí o Kardec faz uma consideração logo de cara, né? Como homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades de sua infância. Questão 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? E ele diz, não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisso sua atenção. Não é? A recordação do passado, segundo o espírito, ela vai sendo paulatina, né? Conforme segue na cabeça segue na mente, do pensamento do espírito, a sucessão de acontecimentos. Lá, questão número 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? E aí, de novo, o espírito responde, ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para ele, para o seu estado de espírito. Mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Então, aquela coisa, né? Na nossa vida, as coisas ruins a gente deleta, né? Então, é bem capaz que, para o espírito, né, se para nós a matéria é possível isso, imagine então para o espírito, né, deletar coisas que não tiveram importância na sua existência. Que não tiveram importância, não que tenham sido ruins e que tenham causado impacto emocional. Então aqui a gente tem que deixar bem claro que o espírito, assim como o ser humano, né, tem um condicionante que é a emoção, o sentimento. Ah, mas o espírito é pura razão. Tá bom, o espírito é pura razão. Mas o que foi construído ao longo da encarnação é construído a partir da emoção, do campo emocional da pessoa. Tanto é que nós, quando a gente fala, a pessoa é racional, a outra não, a outra é emocional. Isso é tolice, né? Porque a razão usa-se do mesmo espaço do cérebro, né, o córtex, que usa-se a emoção. Então nós, animais, somos todos emocionais. Então são as emoções que fazem com que o nosso corpo atue, haja, né? E então sem o corpo emocional não há vida praticamente manifesta. E o fato de ser mais racional seria uma emoção, uma forma de emoção, né? A razão é uma forma de emoção para lidar com as coisas. Agora vamos ver onde é que eu estou. Pergunta o Kardec na mesma questão. Poderia lembrar-se delas se quisesse? Aí o espírito vai dizer, pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. E aí o Kardec continua na pergunta, o espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura? Certamente.
Ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Questão 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? Por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que tenha diante dos olhos? E aí o espírito responde: de uma e outra maneira. Todos os atos que ele tem interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente ou totalmente esquecidos. Quanto mais os desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes frequentemente a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e que não se lembra mais ou menos, não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. O que se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Questão 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? E aí ele vai responder: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas do caminho que o viajante percorrera. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da infância que tem sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Bom, se as vidas passadas não trouxeram nada de positivo, nada de elevação, nada de emocional para aquele espírito, então para que ele vai manter essas recordações, né? Então, tanto como na última encarnação, as coisas de menor importância vão se esquecendo. Questão 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. E o Kardec pergunta na mesma questão: que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? O espírito responde: quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. Questão 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Responde o espírito: algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado, sobre o qual considera as coisas terrenas. 311. O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? E aí o espírito responde: o espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que se conservaram trazem-no à memória, porém é o pensamento que o atrai para vós e não os seus objetos. Olha que bacana essa colocação do espírito, né? É comum, muito comum, quando uma pessoa, um ente querido da família falece, haver ali entre os familiares uma partilha dos seus bens, né? Roupa, blusa, sapato, sei lá o que, correntinha, né? Então, tudo aquilo que lembra a pessoa que faleceu, né, que foi, é motivo de recordação
para os que estão vivos. Porque os que estão vivos perderam esse contato, temporariamente, com aquele que partiu. Porém, é pensar naquele que partiu que o faz, que faz com que esse espírito tenha essa conexão com aqueles que ficaram. Então, essa aqui é a blusa que ela mais usava, essa aqui é o sapato que ele mais gostava, essa aqui é a camiseta do time, não sei o que. Então, todas aquelas lembranças materiais não vai atrair o espírito para aquela pessoa, mas a hora que ela começa a recordar, lembrar, ter em pensamento, e aí o pensamento é que faz a conexão eletromagnética com o espírito. E é isso que vai fazer com que eles se conectem. Então devemos saber muito bem o que pensar com relação aos espíritos que partiram, com os amigos que partiram. Quais são os pensamentos que se deve ter em mente. Então, essas coisas podem machucar ainda mais, de alguma forma, aquele que partiu. Por exemplo, pensamentos de mágoa, de dor, de rancor, coisas parecidas, vão afetar o outro espírito? Provavelmente afetam. Depende da evolução dele lá, Mas são pensamentos, são emanações que chegam até ele, sendo que os pensamentos de amor, e principalmente aqueles que evocam nova condição de espírito para ele, como as tais missas de sétimo dia, evocam pensamentos que tornam ele mais desligado desse mundo terreno. Questão 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Resposta: frequentemente. Eles a conservam a essa lembrança, lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espírito. Então, fora da carne, todo sofrimento é lembrado, mas com o prazer de não tê-lo mais, O prazer de estar agora numa condição livre dessas vicissitudes. 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Questão de elevação, Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que espiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. E aí o Kardec considera: tal o homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. Questão número 314. Aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? Aí o espírito responde: não, porque vê que os outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Questão número 315. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? E aí o espírito responde: segundo sua elevação, ele os julga sob outro ponto de vista e frequentemente condena aquilo que mais admirava. É curiosa essa resposta, hein? 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra pelo progresso das artes e das ciências? E aí, de novo, o espírito responde: isso depende da sua elevação ou da sua missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico frequentemente é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a obra de um
escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Questão número 317. Os espíritos, depois da morte, conservam o amor à pátria? E aí ele responde: é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo, sobre a terra, que está onde possuem mais pessoas simpáticas. E aí o Kardec vai fazer uma consideração. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a terra geralmente senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, às coisas às quais os homens ligam a maior importância, são tão pueris aos seus olhos, que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Intrometem-se nas nossas reuniões, nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa, conforme os seus caráteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas os abandonam e os excitam. Entre eles existem alguns mais sérios que veem e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Questão número 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? Resposta: muito. Ele sofre modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode algumas vezes ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Questão dos 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? E aí o espírito responde: isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e de perturbação que segue ao despertar. Mais tarde ele se reconhece perfeitamente, à medida que lhe volta a lembrança do passado e se apega à impressão, e se apaga a impressão da vida terrestre. Bom, aqui a gente termina mais um pequeno capítulozinho e lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, faça um comentário sobre o que você ouviu aqui e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta, vivendo